Olá, eu sou Tamara Brambila, médica veterinária e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca da UniOeste. É, juntamente, com os autores Bosco e Bittencourt, trouxemos o trabalho intitulado Avaliação das Propriedades Organolépticas do Pescado Fresco proveniente de embarcações pesqueiras do Espírito Santo. Sabe-se que o pescado constitui importante fonte de proteína na alimentação humana, destacando-se pelo elevado valor biológico e alta digestibilidade. Todavia, apesar da sua importância nutricional, ele apresenta elevada perecibilidade, exigindo atenção minuciosa ao longo de toda a cadeia produtiva. Quando comparado a alimentos de origem animal, o pescado mostra-se mais suscetível à deterioração em razão do rápido processo autolítico, influenciado tanto por fatores intrínsecos quanto extrínsecos. Além disso, a qualidade do pescado pode ser avaliada através de métodos sensoriais, físicos, químicos e microbiológicos. Destaca-se a análise sensorial como método, uma ferramenta rápida, eficiente, baixo custo e não invasiva para a determinação do grau de frescor, sendo comumente empregada no serviço de inspeção sanitária e entre impostos destinados ao comércio nacional e internacional. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade sensorial dos pescados provenientes de embarcações pesqueiras do município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Então, considerou-se características organolépticas como pele, mucosidade, olhos, brânquias, cavidade abdominal e textura da carne. Além disso, verificou-se a influência da jornada em alto mar, que no caso 15 e 20 dias, e as condições higiênico-sanitárias da embarcação e os procedimentos de desembarque na conservação do pescado. As embarcações pesqueiras pesquisadas para fim de estudo foram construídas em estaleiro situado no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, com aproximadamente 13 metros, constando de 8 urnas, com aplicação de poliuretano para a conservação do pescado, com capacidade de 700 kg. Além disso, constam de alojamentos para a tripulação, com média de 5 tripulantes, cozinha, material de salvagem, extinturas de incêndio, o rádio SSB e o rádio VHF. GPS com carta náutica, rastreador via satélite, bússola e sonda, que atinge 200 metros de profundidade. As embarcações têm como atividade principal a captura de peixes empregando linhas de nylon, que varia do número 100 a 250, e bobinas de nylon de número 70 a 100, com variações de disposição e na forma e distribuição dos anzóis. A pesca com linha é composta de diversos anzóis de diferentes tipos e tamanhos que variam conforme as espécies capturadas. Em vista disso, as embarcações operam com um espião de fundo formado pela linha principal e conectado por linhas secundárias, por meio de dispositivos de fixação, tipo snap com torcedor, as quais são dispostos anzóis circulares 12/0 para acomodação de iscas. Essas iscas podem ser frescas, congeladas ou artificiais, que vai depender da arte de pesca e as espécies capturadas. Por outro lado, também utiliza espião de superfície, conforme supracitado, porém sem o uso do snap e com emprego de storyline. Então, as principais espécies capturadas no espião de fundo é o Lutajanus vivanus, que é o vermelho, e o Ossirus, que é conhecido como a cioba. Além disso, temos o Cephalopus fulvo, que é o catuá, e o Pteropocobonassi, que é o badejo. No espinho horizontal, destaca-se o Seiprus, que é o dourado do mar. Foram avaliados 5 espécies de peixes, oriundos de 2 embarcações pesqueiras, totalizando 100 exemplares avaliados, 20 por espécie. As amostras foram obtidas de forma aleatória, início, meio e fim, garantindo a representatividade das espécies capturadas no decurso da jornada em alto mar. Para a realização da análise, contemplou-se avaliar as características, as propriedades organolépticas de forma individual. Então, seja pele, mucosidade, olhos, brânquias, textura, cavidade abdominal, seguindo o regulamento do Conselho da União Europeia de 26 de novembro de 96. Adaptando-se ao modelo desenvolvido pela escala Torrey para contemplar, para avaliar o frescor do pescado. Sendo que os dados obtidos foram organizados em planilhas com auxílio do programa Excel, visando posterior análise e discussão dos resultados. A avaliação sensorial das propriedades organolépticas do pescado revelou um grau de frescor apropriado, como mostra a figura 1, dentro das 100 amostras avaliadas, e os critérios apresentados, o extra, o A e o B. Nesse caso, o formato dos peixes, eles influenciam diretamente as operações de captura, evisceração e armazenamento das embarcações pesqueiras, afetando o rendimento carne e, consequentemente, a eficiência do resfriamento e congelamento. Além disso, as etapas de manipulação do pescado a bordo, além da quantidade, disponibilidade, a quantidade do gelo, ele constituem fatores essenciais para garantir a higiene e a segurança desse produto durante o transporte e a comercialização. O ponto é que o resfriamento, ele consegue retardar, vamos colocar assim, a atividade microbiana e enzimática apenas por período limitado,
Por outro lado, o congelamento, por empregar temperaturas mais baixas, inibe o crescimento de micro-organismos e interrompe as reações químicas e enzimáticas responsáveis pela deterioração. Nesse contexto, Vieira ele destaca que os peixes mantidos em temperatura de congelamento e sob condições higiênico-sanitárias, eles podem ser mantidos, conservados por várias semanas de estocagem em gelo. Contudo, ao avaliarmos as características organolépticas individualmente, observa-se que os óleos apresentaram maior variabilidade quando comparado aos demais atributos. Das 100 amostras avaliadas, 28 foram classificadas na categoria E, 50 na A e 22 na B, como mostra essa figura 1. Desse modo, a gente pode associar essa maior variabilidade observada à forma de conservação empregada e à jornada de alto mar, que é 15 a 20 dias, influenciando a classificação dentro dos critérios de frescor. Adicionalmente ainda, Hus ele salienta que caso a temperatura ambiente permaneça elevada, as fases de deterioração do pescado ocorrem mais rapidamente. Além disso, acrescenta-se ainda que os óleos modificam-se rapidamente, podendo tornar-se achatados ou côncavos, enquanto as córneas perdem a transparência e as pupilas antes negras e vivas no centro adquirem coloração cinzenta, contornada por uma córnea leitosa ou opaca. No entanto, pode-se inferir que as boas práticas a bordo foram adequadas, garantindo a conservação do pescado fresco para as espécies avaliadas, sendo que nenhuma das amostras apresentou um critério não admitido. A análise das propriedades organolépticas do pescado fresco demonstrou um padrão de frescor apropriado em consonância com o Conselho da União Europeia, adaptado a um modelo desenvolvido pela escala Torrey, considerando os critérios extra, A e B em um total de 100 amostras analisadas. Muito obrigada!